Já várias vezes aqui no canal eu mencionei para vocês aquela maldita falha de segurança Meltdown Spectre que simplesmente destruiu os nossos processadores em 2018. Eu digo destruiu porque aquela porcaria acabou fazendo com que tivéssemos grandes perdas de performance, principalmente nos processadores de 7ª geração da Intel. Esses foram os mais afetados. E eram justamente aqueles que haviam sido lançados naquele ano, em 2017 e 2018. Logo em seguida, vieram os processadores de 8ª geração. Esses já não foram tão afetados, pois eles foram lançados bem no limiar da descoberta desta falha de segurança. Então a Intel acabou criando ali um patch de segurança um pouquinho mais caprichado, o que acabou fazendo com que as perdas fossem menores. Mas a pergunta que não quer calar é: quanto foi a perda de desempenho que os processadores de 7ª geração efetivamente sofreram? Hoje você vai tirar essa dúvida. Nós vamos desabilitar os patches de segurança do Meltdown Spectre que foram distribuídos pela Microsoft e realizar um breve benchmark para verificarmos o quanto de desempenho foi perdido com esta atualização. Então vem comigo depois da vinheta. Para efetuar então esse benchmark, a primeira coisa que nós vamos fazer é fechar tudo que estiver carregado aqui no tray, né, o que está carregado com o sistema operacional. Podemos ver que tem bastante coisa aqui e isso vai vir a atrapalhar um pouco o nosso benchmark. Então eu vou simplesmente dando o unload nessas aplicações aqui, né? Temos bastante coisa aqui. E é isso, e vamos utilizar este aplicativinho aqui, ó, o Inspectory. Esse aplicativo precisa ser executado em modo administrador e ele foi criado justamente na época que a Microsoft lançou as atualizações de kernel para o Windows. Quando saiu a correção Meltdown Spectre em nível de sistema operacional, a Microsoft simplesmente criou rotinas para fazer a verificação do que está acontecendo. Então, isso acabou prejudicando bastante o desempenho global do sistema operacional e das aplicações que rodam no sistema. Então, vamos dar uma olhadinha como é que o sistema vai se comportar desabilitando cada um desses patches. Vamos começar com o teste de desempenho com os patches habilitados, ok? Então eu vou fechar aqui o Inspector e vamos abrir o software de benchmark. Nós vamos utilizar o Performance Test da PSMark. Vou utilizar a versão limitada dele mesmo, pois para o que nós queremos já vai ser o suficiente, que é para um comparativo direto, certo? Também eu vou precisar parar a gravação da tela do computador. Vocês vão visualizar tudo a partir da câmera que está gravando a tela aqui, né? Afinal de contas, eu não quero que o gravador da tela do computador acabe interferindo também no desempenho do computador. Então aí está, fechei aqui o Movave, vamos abrir agora o CPU Mark e vamos mandar ele realizar então um teste completo do desempenho da CPU. É claro, aqui eu vou acelerar esse vídeo, tá pessoal? Pois não tem muita graça ficar olhando isso aqui acontecendo. Então é isso aí, temos nosso resultado. Eu vou tirar um print disso aqui para que nós possamos depois comparar com os demais resultados. Ok, agora nós vamos desabilitar o Meltdown e vamos reiniciar o computador. Então, no próximo teste, estaremos apenas com a correção do Spectre ativado.
Vamos ver como é que está aqui o uso de CPU. Quando o uso de CPU baixar, significa que o computador já terminou de inicializar, aí podemos rodar o nosso teste. É isso aí, agora vamos rodar então o nosso segundo teste. Então aí está, olha só pessoal, já tivemos alguns ganhos de desempenho aqui, apenas habilitando uma das correções. Agora eu vou habilitar o Meltdown e desabilitar o Spectre. Isso aí, podemos começar. E aí está o resultado. Agora vamos tirar um print novamente e partir o próximo teste. Vamos desabilitar tudo. Ok, isso aí. Vamos então iniciar agora mais uma rodada, nossa última rodada de teste. Então é isso aí, concluímos o nosso teste, 9.180 pontos. Então nós já podemos perceber que realmente nós temos diferenças de desempenho, né? Com os patches habilitados e os patches desabilitados, 9.180 pontos. Olha só que interessante. Agora vamos fazer uma rápida análise em relação a estes resultados. Então eu compilei os resultados que vamos analisar diretamente na planilha do Excel e também gerei um gráfico aqui. Primeiramente, é bom salientar, pessoal, estes resultados aqui eles foram obtidos desabilitando tudo que estava inicializado com o computador, ou seja, esse aqui não é um resultado padrão em um computador de produção, um computador que você está utilizando no dia a dia. Seu computador vai ter um antivírus rodando, vai ter várias ferramentas inicializadas no Tray para agilizar processos do sistema operacional e por aí vai. Neste caso, desabilitamos tudo aquilo que era fácil e rápido de desabilitar e que acabam causando certas perdas de desempenho também no seu computador, ok? É provável que, no geral, com o antivírus habilitado e com outras ferramentas inicializadas, a diferença de desempenho não venha a ser tão grande, ok? Então, fica aí o disclaimer. Também é importante salientar que estes resultados podem variar a depender do seu computador. Mesmo que você utilize o mesmo processador, o i7 7700HQ, se você tem outra placa-mãe, você tem outro conjunto de memória, você tem uma placa de vídeo ou não, isso vai acabar influenciando o desempenho geral também do computador e pode mudar estes resultados, ok? Isso é bem claro quando nós vemos, por exemplo, a grande gama de resultados diferenciados para processadores em conjuntos diferentes. Este processador aqui ele pode dar de 6.600 pontos até uma média de 10.000 pontos, né, sem overclock. Isso você pode ver lá no próprio site do Performance Test. O que faz com que você tenha essa variância? É simplesmente o conjunto geral do sistema, né? A placa-mãe que está utilizando, otimizações que a pessoa possa ter aplicado no sistema operacional e por aí vai. Mas ok, no meu computador, um Avel Full Range 1711MX Ti, nós temos os seguintes resultados. Com os patches habilitados, 8.139 pontos, isso no resultado geral. Apenas com o patch Meltdown habilitado, 8.618. Apenas com o patch Spectre habilitado, 9.085. E sem nenhum patch, 9.180 pontos. Aí nós podemos efetuar uma comparação. O quanto houve de perda de desempenho em relação à versão sem patches. Ou seja, o quanto eu perdi depois dessa fatídica atualização da Microsoft. Bom, tivemos uma perda então de 12,8% quando os dois patches estão ativos, 6,5% quando apenas o patch do Meltdown está habilitado e 1% quando apenas o patch do Spectre está habilitado. Ok, mas você deve estar achando esquisito isso aqui.
por que a soma desses dois não dá os 12,8%? Bom, a resposta é bem simples. Os patches eles têm influências uns sobre os outros, porque o Meltdown ele é o patch que mais, vamos dizer assim, capa o seu processador, né? Ele desabilita mais coisas dentro do Break Prediction do processador. Então ele vai acabar tendo um efeito de performance mais global no sistema. E aí quando você habilita também o patch do Spectre, você acaba tirando mais algumas funções também do Break Prediction, o que vai acabar acumulando em mais perdas de desempenho. As perdas elas não são simplesmente somadas de forma geométrica, não é simplesmente somar, eu perco 6,5% com o Meltdown, eu perco 1% com o Spectre e deveria dar 7,5%. Não, como os patches eles influenciam entre si, acaba que a perda ela é maior do que simplesmente a soma da perda dos patches. Também podemos observar que as perdas apenas em cálculo de ponto flutuante ela é mais substancial. Temos uma perda de 15% com os dois patches, 8,6% apenas com o Meltdown e 1,3% apenas com o Spectre. E por que aqui eu pensei apenas o teste de desempenho matemático floating, com cálculos em floating? Porque isso aqui é o que vai limitar bastante o desempenho para nós que utilizamos o computador para engenharia. Todo o cálculo de simulação SPICE que os seus softwares de simulação utilizam, como por exemplo o Proteus ou o Multisim, eles fazem uso intenso de floating. Então nós temos aqui, pessoal, uma perda de 15%. Essa perda de 15% faz com que este processador embarcado neste computador acaba tendo um desempenho muito parecido com o do meu Note anterior, né? Aquele HP que tem um i7 3630QM. O que indica que se eu tivesse feito simplesmente o upgrade de um computador para o outro porque o processador era melhor, eu estaria trocando elas por elas depois da atualização que a Microsoft soltou para o Windows. Simplesmente o meu 7700HQ se transformou em um 3630QM após essa atualização bomba que a Microsoft liberou. É claro, né, pessoal, não dá para ficar sem o patch de atualização, né? Não tem como, a gente precisa estar com essa atualização em dia, caso contrário estaremos vulneráveis a essas falhas. Aqui daí é bem interessante você ter a ferramenta para desabilitar a atualização para o caso de você precisar fazer algum processamento muito pesado e o desempenho estar indo para o beleléu, né? Por exemplo, vou fazer uma simulação de um FPGA, de uma lógica em FPGA. Às vezes uma simulação dessas pode levar horas, quiçá dias, para ser realizada. Você encurtar isto em 15% é bem interessante. É a energia elétrica que você está poupando. E por isso que lançaram justamente esta aplicação, para você poder desabilitar esses patches quando precisar rodar algum processamento muito pesado. Inclusive em servidores de data centers que não possuem acesso à internet, são servidores locais, como por exemplo fazendas de render, né? Ou servidores para compilar projetos muito grandes. Às vezes é interessante você desabilitar esses patches para você literalmente poupar energia e reduzir o tempo de processamento. Então nós podemos também contrastar aqui com o gráfico, né? No gráfico fica bem claro as grandes perdas de desempenho que nós temos, onde temos aqui em azul os resultados com ambos os patches, em laranja apenas o Meltdown habilitado, em cinza apenas o Spectre e em amarelo sem nenhum dos patches. Até poderia valer a pena deixar apenas o do Spectre ligado, afinal de contas é apenas 1% de diferença. Mas, como já dito, a falha mais importante em termos de vazamento de informações é a Meltdown. Este foi o nosso vídeo da semana da série Tech. Se você gostou, deixa aí aquele like para ajudar com o crescimento do canal e compartilhe também com seus amigos. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, utilize aí os comentários do YouTube. Você quer sugerir um tema? Tem algo que você gostaria de ver sendo tratado aqui no canal? Então também pode deixar aí embaixo, nós vamos analisar, de repente pode acabar virando um vídeo para o canal. Contato para projetos, utilize o e-mail contato@bobsin.com.br. Então é isso aí, até o nosso próximo vídeo.